Na fase de 2 a 4 anos, a criança está desenvolvendo a identidade e a vontade própria começa a se manifestar. Ela acha que pode fazer tudo e, como ainda depende dos adultos, quando ouve um não, ela se frustra e algumas até perdem o controle. A birra, é uma reação que a gente vai perceber da criança diante de uma insatisfação, que ela vai ter diante dos nãos. Vou colocar dessa maneira. Então, a gente percebe que é normal, é do desenvolvimento da criança mesmo que ela tenha essa reação de birra ou pirraça quando então ela passa por uma situação que a gente chama de frustração. E normalmente as frustrações na nossa vida vêm quando a gente escuta um não, Então a criança, diante dessa frustração, diante do não, ela expressa a raiva dela, E essa raiva, como a criança, ela não sabe expressar, no sentido cognitivo, essa raiva, então ela vai usar o corpo dela, para expressão daquilo que ela está insatisfeita. Então, até uma determinada idade, que a pirraça e as birras acontecem até com uma certa frequência, uma intensidade, seria por volta dos 2 aos 4 anos. Se não passar? E se não passar, é interessante que os pais comecem então a entender a forma como eles estão educando, Acho que é um primeiro caminho para a gente poder pensar por que essa criança ela então está tendo a dificuldade em relação à frustração, em relação a esse não. Então eu preciso rever o meu processo educacional como pai. E mesmo assim, fazendo as mudanças e a criança não melhorando, buscar uma orientação profissional. A criança não desenvolveu ainda a capacidade de esperar. Ela não tem noção de tempo e, quando não consegue algo de imediato, sofre um terrível desgosto. Segundo a psicóloga Renata de Oliveira, até uma certa idade é esperado este tipo de comportamento das crianças. A maneira como os pais ou quem cuida da criança age na hora da birra pode amenizar ou piorar a situação. A notícia boa é que, com algumas atitudes simples, pode-se diminuir a intensidade ou a frequência do comportamento. Quando a birra vira um hábito, ela pode acabar se tornando um traço da personalidade no futuro. Existem várias atitudes que os pais podem tomar e, acreditem, não é o chinelo como se fazia antigamente. Uma das maneiras é ensinar a criança a se expressar verbalmente. A gente vai percebendo que, com o próprio desenvolvimento da criança, ela vai ampliando o poder de pensamento dela. Então, à medida que a criança vai crescendo, é muito importante os pais ensinarem as crianças a lidarem, ensinar o que é emoção, ensinar o que é a raiva, Começar a trabalhar do aspecto emocional para o aspecto cognitivo do pensamento. Eu estou sentindo isso, Eu estou sentindo raiva. Então, para esse desenvolvimento da criança, é muito importante que os pais ensinem a criança a expressar a raiva através da verbalização. Então, eu estou sentindo raiva por isso. Você, meu filho, está sentindo isso porque você sentiu raiva do que eu não te dei. Então, a criança ela começa a trabalhar no aspecto mais verbal da emoção. E isso é que vai fazendo com que a criança ajuste diante da frustração.